Hoje pela manhã eu disse que ia começar a falar sobre o livro de Abacuque. Ia pregar alguns sermões em Abacuque, né? Porque é um pequeno, grande livro. E por acaso, esse último hino que nós cantamos tem tudo a ver com o que vamos meditar hoje. Eu quero começar meditando a partir de Abacuque 1, do versículo 1 ao 17. Não é? A Bíblia diz assim: a sentença que o profeta Abacuque recebeu. Até quando, Senhor, clamarei por socorro e não ouvirás? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? Porque me fazes ver a injustiça? Porque toleras o erro? A destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se instaura. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios cercam os justos, de modo que a justiça é pervertida. Olhem para as nações e observem. Fiquem totalmente admirados, pois estou para fazer em seus dias algo que vocês não acreditariam, mesmo que lhes fosse contado. Estou levantando os babilônios, aquela nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para se apoderar das moradias que não são suas. Eles são temidos e terríveis. Eles mesmos decidem o que é direito, ou seja, o que é certo e não, né? Seus cavalos são mais velozes que leopardos, são mais ferozes que os lobos ao anoitecer. Sua cavalaria avança a galope, e seus cavaleiros vêm de longe. Eles voam como águia, que se lança para devorar. Todos eles vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam como o vento do deserto e juntam prisioneiros como as areias. Eles zombam dos reis e ridicularizam os governantes. Ri-se de todas as cidades fortificadas. Constroem rampas de terra e as conquistam. Então passam como um vento e seguem adiante. Homens culpados, cuja própria força é o seu Deus. Senhor, não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, não morreremos. Senhor, tu designaste esses para executar juízo. Ó rocha, estabeleceste-os para aplicar disciplina. Teus olhos são tão puros que não podes contemplar o mal, não podes tolerar a injustiça. Por que então toleras os pérfidos? Porque ficas calado enquanto os ímpios devoram aqueles que são mais justos do que eles. Fizeste os homens como peixes do mar, como criaturas que não têm governante. O inimigo perverso os puxa a todos com anzóis, captura-os em sua rede, ajunta-os em sua rede de arrasto, e assim se alegra e exulta. Por isso, ele sacrifica a sua rede e queima incenso a sua rede de arrasto, pois graças a elas vive em luxo e desfruta das melhores iguarias. Continuará esvaziando sua rede, destruindo nações, sem misericórdia. Então, é um texto extremamente denso, não é? Porque Abacuque fala e Deus fala. Às vezes, as pessoas que parecem estar mais sensíveis a Deus, elas começam a falar exatamente nesse mesmo tom aqui. Não é? Nossa cultura é uma cultura pós-cristã. Não é? Apesar de estar misturado com o evangelho hoje em dia, em tantos púlpitos, o humanismo secular é exatamente o oposto a tudo que Deus é, a tudo que Deus ensina. E isso, essa cultura pós-cristã tem tomado todas as coisas, não é? E você vê a destruição do conceito de família, e a destruição de todo o tecido que sustenta a vida de uma maneira que funcione adequadamente. Você vê isso defendido por leis. A coisa que mais mata no mundo é o aborto. Você vê toda sorte de corrupção. Parece que
a verdade está sempre em desvantagem, mesmo na igreja visível. E algumas pessoas, se achando piedosas, elas acabam falando conosco, às vezes, por que Deus está permitindo isso? Por que essas coisas estão acontecendo? Nós temos orado, nós temos feito, nós temos proclamado, nós temos mostrado a verdade, nós temos lutado de todas as formas. Parece que as pessoas estão dizendo assim, nós temos feito tudo, e Deus parece não estar fazendo a parte dele. Então, nesse livro curto do Antigo Testamento, apenas 3 capítulos, apesar disso, é um livro muito, muito, muito contemporâneo. E não sabemos nada sobre Abacuque. Nossas informações estão extremamente escassas. As pessoas não sabem nem exatamente como pronunciar o nome de Abacuque, porque a palavra é emprestada do acádio. Então ninguém sabe exatamente como sequer pronunciar o seu nome. A gente acabou escolhendo pronunciar dessa maneira que a gente está fazendo. E você vê, apesar disso, de ser um livro tão distante, tão curto, e a gente saber tão pouco sobre Abacuque, em apenas 3 capítulos, nós somos tremendamente confrontados, abençoados, levados a Cristo. Então a gente quer olhar essa primeira vez, né, e depois olhar parte. Não vamos ficar muito tempo aqui, e poderíamos, não é? Mas a gente quer olhar 4 coisas aqui, de maneira geral, coisas principais, né, nesses sermões. Mas hoje a gente quer olhar particularmente 3 coisas, não é? Notar o que Abacuque viu, o que ele estava vendo no mundo em que ele estava vivendo. Eu disse que é extremamente contemporâneo, assim, não é? O livro, o que ele fez e o que ele ouviu de Deus a respeito disso, e o que significou. 3, mas pode ser 4, né? O que ele viu, o que Abacuque viu, o que ele viu ao olhar o mundo, o que Abacuque fez ao ver as coisas como elas estavam, e o que ele ouviu de Deus em resposta, e o que isso significa. Então, no versículo 3, note que ele diz: por que me fazes ver a injustiça? A palavra injustiça aqui é uma palavra bastante geral, não é? Significa mal, significa tristeza, significa pesar, porque eu só vejo aflição, tristeza, pesar, maldade, pecado, impiedade, tudo degenerando. Como eu disse hoje, na nossa cultura, o mal é institucionalizado. Leis e pessoas querem impor isso a crianças desde pequenininha na escola, não é? De todas as formas, está em todos os lugares. Então, ele está falando sobre o mal aqui, generalizado. Por que me fazes ver o mal? O que ele está dizendo é: por que me colocaste numa posição em que tudo que eu vejo é maldade? Por todos os lados. Em Eclesiastes 9 há um versículo muito interessante que diz o seguinte: assim como os peixes são apanhados numa rede cruel, ou as aves são presas numa armadilha, também os homens são enredados em tempos maus que caem inesperadamente sobre eles. Caem como uma rede sobre os peixes. Então, pense, o bom rei que antecedeu esse tempo foi o rei Josias. Isso trouxe uma grande esperança, porque há uma sucessão de reis horríveis em Israel, em Judá também, apesar de não ser tão ruim quanto Israel, mas é muito ruim. Então, o bom rei Josias, quando aparecia um bom rei, era um frescor no meio do deserto, né? Então, quando o bom rei Josias governou Judá, um pouco antes de Abacuque profetizar, ele deu às pessoas uma esperança, não é? Por ser um bom rei, de que bons tempos poderiam vir para o país. Mas os filhos de Josias foram horríveis, deram reis horríveis. Havia corrupção moral, injustiça em toda a sociedade, a partir da casa real, e é por isso que Abacuque diz no verso 4: por isso a lei se enfraquece, todas as autoridades são corruptas,
são corrompidas, estão usando tudo a seu próprio favor. Então a tua lei não é obedecida, não temos mais o que tínhamos no rei Josias, um rei que era sensível a ti, e junto com isso havia ameaças militares por todos os lados, externas, e portanto você tinha um dia mau, como Paulo diz, às vezes é um dia mau particular na nossa vida, né? Às vezes é um dia mau na geração que você vive, e a verdade é que a gente sempre vive num presente século mau, como Paulo diz, e o que Abacuque está vendo não são apenas tempos maus, mas o que você vai sentir no clamor de Abacuque é porque ele, pelo menos a visão dele, que ele está vendo é que Deus aparentemente não está fazendo nada a respeito daquilo. Que era como se Abacuque estivesse vendo tudo errado, toda maldade, pensando em 1000 soluções, que para ele até não seriam tão difíceis, mas que Deus não estava. Deus estava meio que ausente. Parecia que Deus não estava vendo o que ele estava vendo. Ele diz: Senhor, por que não ouves? Nos versículos 2 e 4, ele diz: por que não fazes nada? Você já esteve num monte de crise e vê alguém assim, totalmente inútil, diz: por que você não está fazendo nada? Faça alguma coisa, não é? Por incrível que pareça, é isso que ele está dizendo para Deus. Por que não fazes nada? Por que não ouves? Por que não fazes nada? Porque tu toleras tudo isso? Porque permites que isso aconteça? Porque tu estás ausente? Porque nos abandonaste? A razão pela qual a gente destaca isso aqui é que há momentos melhores que outros momentos, apesar de o homem sempre viver num presente século mau. E sempre que há bons momentos, isso é na história ou na nossa história pessoal, há bons momentos e maus momentos. Basicamente, você pensa que quando você está vivendo um bom momento, né, que as coisas vão melhorar cada vez mais, vai ser sempre melhor. Então as pessoas acreditam às vezes que, olha, as coisas estão melhor para mim, vão ser melhor para o meu filho, vai ser melhor para o meu neto, as coisas vão melhorar. Há uma tendência, não é? Em tempos bons, nós pensarmos que basicamente as coisas vão melhorar, basicamente as coisas vão dali para frente, e nós podemos ter um bom ano e um mau ano, mas a gente assume que em 20 anos vai ser bom, no geral, as coisas vão melhorar, não vão piorar, e nós estaremos melhores, e pensamos então que a vida dos nossos filhos será melhor do que a nossa, que nossos investimentos basicamente subirão, e que nossos investimentos nele darão mais frutos, que tudo, de maneira geral, pode ter momentos bons, momentos maus, mas de maneira geral as coisas vão melhorar. Então, por exemplo, se você olhar na história americana, por exemplo, de 1870 a 1910, na América e na Europa, era assim que todo mundo se sentia, havia um otimismo, o progresso, o iluminismo, a ciência, parecia que tudo estava indo para frente. Então um otimismo tomou conta do mundo, bons tempos, e as pessoas pensaram, as coisas vão ficar sempre melhores, podemos ter um ano ruim aqui, outro ali, mas basicamente está tudo melhorando, estamos avançando de todas as formas. Mas a primeira parte do século XX viu a Primeira Guerra Mundial. E a Grande Depressão econômica, e depois a Segunda Guerra Mundial com o Holocausto. Aconteceram males naqueles dias que nunca tinha acontecido na história, nunca tinha morrido tantas pessoas, tantos seres humanos, de maneira tão abjeta assim. Então, no final dos anos 40, as pessoas estavam morrendo de fome a cada inverno. Milhares de pessoas morriam de fome a cada inverno na Europa durante aqueles anos. Por quê? Ninguém acreditava que um tempo daquele chegaria, e naquele momento estava tão escuro que as pessoas pensavam, isso nunca vai melhorar. Eles perguntavam se isso algum dia aconteceria novamente.
aqueles foram tempos maus, década após década, não melhorando, não é? E quando a gente olha para o mundo hoje, há tensões políticas e guerras quase que em todos os cantos, no Oriente Médio, né, no Oriente, né, as Coreias, China e Taiwan, Rússia e Ucrânia, a Europa, Israel, há tensões em todos os lugares. Parece que tudo está, além de moralmente, há uma decadência total, um mundo pós-cristão, que atinge todos os lugares, não só como degeneração aqui e ali, não, como imposição de Estado, de leis. E certamente seria muitas pessoas ficam em pânico, estão em pânico. E se você pensar só nas situações e no potencial de más coisas ruins e más degeneração à frente, não é de todo uma tolice, pelo contrário. Então, e a gente começa a pensar o que está acontecendo de errado na nossa época, porque a gente começa a achar uma coisa não baseada na realidade, mas a gente começa a achar que bons tempos são normais. A gente acha isso na história porque a gente acha na nossa vida. Quando está tudo bem na nossa vida, as pessoas muitas vezes ficam espiritualmente fleumáticas, não é? Passivas, porque elas acham que os dias bons é o normal. Então, quando dias maus chegam, ela acha: o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Por que Deus está permitindo isso? Você vê, ela acha que o anormal é o dia mau. Você vive num mundo mau, num século mau, num mundo que jaz no maligno, mas há um poder de engano tão grande que você acha que tempos bons são os normais e tempos ruins não são. Isso simplesmente não é verdade. Tempos bons na história da humanidade não são normais. E os tempos bons na nossa vida não são normais como algo que você deve ter como concedido. Então, assim que você começa a dizer: bem, as coisas em breve vão voltar ao fato de que sempre as coisas melhoram, elas vão sempre avançar, as coisas ficam ruins, mas elas vão melhorar cada vez mais. Como eu disse, o único avanço humano, na verdade, é o avanço tecnológico. Em nada mais as relações humanas não são melhores. Os casamentos não são melhores. As pessoas não se relacionam melhor. Não há nenhuma melhora se você voltar a 1000 anos atrás e hoje. Porque, como a gente sabe disso, nós não simplesmente sabemos, não é? Sempre, a cada dia, pode estar começando um tempo mais mal do que estamos vivendo hoje. Agora nós estamos prontos para vocês ficarem firmes no dia mau. Não é se acontecer o dia mau, vocês vão ter o dia mau. A questão é: vocês vão estar firmes, havendo feito tudo, vocês vão ficar firmes. Vocês estão vivendo com a armadura. Em 1950, naquela década, Martin Lloyd Jones estava pregando em Londres, e ele pregou sobre o livro de Abacuque, porque naquela década de 1950, as pessoas na Grã-Bretanha e na Europa e em grandes partes do mundo sentiram: por que isso tudo está acontecendo? O mundo parecia ir tão bem, o mundo estava parecendo ir bem, excluindo Deus, não é? Porque os tempos são maus, porque Deus nos abandonou, porque Deus está permitindo que tudo isso aconteça, bem ou mal, nós somos uma sociedade cristã, não é? Então, Martin Lloyd Jones pegou o livro de Abacuque e disse: se você entender o livro de Abacuque, nunca teria se surpreendido com o que aconteceu. Você estaria preparado. A questão é: você está preparado? Eu estou preparado para o dia mau na história, na nossa história pessoal? Ou nós acreditamos que os dias bons são o normal e os dias maus são anormais? Não é? Então, em 1948, início de 50, quando eu estava pregando a respeito disso,
ele viu tempos maus. Mas quando Abacuque viu tempos maus, ele diz: Deus não está presente. Onde estás? Por que não fazes nada? Deus nos abandonou. É isso que Abacuque viu no dia mau, nos momentos maus, inicialmente. Como quem pode olhar para a história? Porque a verdade está sempre em prejuízo, mesmo na igreja visível, que dirá na cultura onde nós vivemos. O que Abacuque fez ao perceber isso? Como ele respondeu? Para entender como Abacuque respondeu, você precisa ver que ele fez duas coisas. Por um lado, ele foi ousado e foi honesto. De fato, o verso 3 você vê onde ele diz: por que tu toleras o erro? Por que não estás fazendo nada? Isso é ousado. Não falo isso como um elogio, mas você diz isso para Deus, porque não estás fazendo nada? Porque tu toleras o erro? Você vê que no mesmo momento, logo depois ele vai dizer: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Mas ele está falando isso no contexto de dizer: então por que tu não está fazendo nada? Então no versículo 12 ele faz algo que é ainda mais notável, mas aparece pouco no português. No versículo 12 você vê que ele diz: Senhor, não és desde a eternidade, que significa eterno, ou seja, tu não és infinito. Isso não parece muito confrontador da maneira que é construído aqui, mas em hebraico é uma pergunta retórica, ou seja, é uma construção particular em que você sabe que é uma pergunta retórica de Abacuque. Ele não está pedindo informação: tu és infinito ou não? É uma declaração de protesto. Essencialmente ele está dizendo o seguinte: eu pensei que fosses infinito, mas não está aparecendo, porque não fazes nada. Você deveria ser esse grande Deus, infinito, sábio, eterno, mas não está agindo dessa forma. Ele chega muito perto de dizer isso abertamente, não é? O uso dessa palavra hebraica particular, que é traduzida como não és infinito, não és todo poderoso, sabe? No versículo 12, ela aparece 96 vezes na Bíblia, e sempre em argumentos vigorosos. Então nada poderia ter sido mais, eu diria, abrupto do que o início da segunda oração de Abacuque no versículo 12. Não há nada parecido em toda a Bíblia. Deus não está sendo abordado, eu diria, com a cortesia e o temor que você esperaria. Abacuque está em absoluta angústia. Ele está totalmente abalado e perturbado pelo que está acontecendo. No verso 2 e 4, Abacuque diz: por que estás permitindo que o mal e a injustiça reinem? O mal e a injustiça não só estão presentes, estão reinando, estão no trono, estão governando, estão, parece, determinando. Olhe para a minha sociedade, olha para Israel, olha para Judá, olha como os governantes estão se portando, o rei, os príncipes, os nobres, os sacerdotes, a população. Olhe para Israel. Tu deverias estar trazendo salvação a Israel, através de Israel para o mundo, mas tudo está corrompido, tudo é uma bagunça geral. Por que estás permitindo isso? Por que estás permitindo que o mal e a injustiça reinem em meu país, em minha nação, no teu povo, em Judá? E Deus responde nos versículos 5 e 11. E a gente vai olhar para isso um pouco mais adiante. E também vamos continuar olhando para isso em outros dias. Mas ele diz, numa resposta assim mais direta: eu estou levantando os babilônios. Estou levantando um povo cruel e sanguinário.
mais do que cruel e sanguinário do que o mundo já viu. Eles vão varrer o mundo, eles vão esmagar e conquistar o teu país, Abacuque. Abacuque diz: tu chamas isso de resposta? Eu estou aqui orando que tudo está ruim, que está horrível, que a injustiça está reinando, que a injustiça está... E a tua resposta à minha oração é que os babilônios vão se levantar com crueldade e violência, e vão destruir tudo, vão escravizar, vão matar. Tu chama isso de resposta? Eu acabei de reclamar exatamente disso. Porque estás permitindo que o mal e a injustiça reinem? E a sua resposta é: espere até ver o que eu vou mandar, algo de maior horror. Vou mandar mais violência e opressão. É isso que eu vou fazer. É o que Deus disse. Então, Abacuque está muito perto. Ele não vai dizer, isso é uma loucura. Estás louco? Quer dizer, quando ele diz: eu pensei que fosses infinito e sábio, você vê que ele está exagerado. É uma coisa intempestiva. Eu falaria que é ousado, mas não num bom sentido. Ele é realista emocional e intelectualmente o que ele está falando. É como se ele estivesse lutando, ele está falando diante de Deus, argumentando. Essa é a primeira coisa que ele faz. E a outra coisa que a gente vê, e é um pouco mais fácil de ver à medida que o livro avança, você vai ver que, especialmente em outro sermão na frente, que ele diz: agora eu vou ficar aqui na torre e vou esperar a sua resposta. Porque depois que ele ora uma vez, Deus responde no versículo 5 a 11, ele ora novamente, e Deus responde a ele novamente no capítulo 2, e ele diz: eu vou esperar. Então aqui está o que você precisa saber hoje, não é? Por um lado, Abacuque está falando com Deus de uma maneira que sai do tom que um homem devia estar falando com Deus. Ele está fazendo perguntas, ele está lutando com dúvidas, e ele não deixa escondida essas dúvidas no seu coração. Por outro lado, há um equilíbrio. Você vai ver que ele nunca traz a opção de não obedecer, não se submeter e não honrar a Deus. Então ele não é uma pessoa, como muitas pessoas que você vai ver que então acho que Deus não está fazendo as coisas certas, ela fica fria, ela vai abandonar as coisas de Deus, ou então ela não fala que vai abandonar, mas abandona, né? Ela não ora mais, ela não tem mais comunhão com Deus, você vê que ele diz: não, eu vou estar aqui, eu vou orar, eu vou estar aos teus pés, tu és o santo. Nunca, ele sequer sugere que a vida de obediência e compromisso dele com Deus está em jogo dependendo do que Deus faz. O pensamento nunca entra em sua mente, uma opção de se afastar de Deus, parar de obedecer a Deus, parar de orar, parar de seguir a Deus, parar de orar sem cessar, nunca. Não é nenhuma opção para Abacuque. Então, por quê? Porque sim, por um lado, ele está dizendo: Deus, eu acho que está te contradizendo. E ele está, momento a momento, está indo mais longe do que devia. Como Asaf vai dizer, eu agi como um animal irracional, quando falei, por que prosperam os ímpios? Você vê que o tema é mais ou menos o mesmo. Ele está dizendo: acho que tu estás te contradizendo, mas note como ele está lidando com isso. Ele não está blogando sobre isso, não está escrevendo bobagem na internet a respeito. Ele não está escrevendo sobre isso artigos, fazendo um vídeo para o Facebook para falar alguma bobagem, ou um vídeo para o YouTube. Ele não está entrando em debate com as pessoas. Ele nem está falando sobre isso, ele está orando. E ele não para de orar. Isso aqui não é alguém falando para um público, falando num podcast. Não é alguém falando de Deus ou sobre Deus
no canal do YouTube. É alguém falando com Deus em oração. Ele está dizendo: meu santo, meu Deus. No verso 12, mesmo depois de dizer algo que é um dos... aquilo que provavelmente é algo mais fora do tom, que você vai ver um servo de Deus falar na Bíblia, não é? Ele, nesse mesmo lugar, diz: meu santo, meu Deus. Ele está em oração. Ele está lutando fielmente, enquanto está passando totalmente do tom de como devia estar falando com Deus. Então, ouça, nós estamos sempre vendo, eu como pastor, então, tenho contato com muitas pessoas que estão com problemas, como as pessoas tratam a Deus. Quase ninguém trata a Deus assim. Muitas pessoas têm mil coisas, você vê, tem pessoas que ficam frias espiritualmente, não oram mais, não tem mais nada, mas elas não têm coragem de falar nada assim. Mas é óbvio que é isso que está gerando nelas o que elas são. Então, as pessoas não fazem perguntas, não questionam, não colocam as coisas assim diante de Deus. Não é? Quando um homem é religioso, ele pode ser totalmente mundano, não é? Ou ser muito igual ao mundo à sua volta, mas ele vê Deus como algo que, como os pagãos viam, um Deus que tem que ser apaziguado. Não é? E ele acha que pode fazer isso. Então é melhor não dizer nada, senão ele vai me destruir. Mas eu não vou dizer nada, mas eu não tenho mais vontade de orar, não tenho mais vontade de fazer isso, não tenho vontade de fazer aquilo. Não é? Então eu vou continuar dizendo as coisas certas, embora meu coração esteja totalmente frio. Eu diria que Abacuque faz perguntas a Deus. Ele passa dos limites. Você vai ver isso em outros lugares da Bíblia, como Jó, por exemplo, que no final vai ter que dizer: eu boto a mão na minha boca, não vou falar mais nada, porque eu falei do que não sabia, de coisas grandes demais para mim. Eu me arrependo no pó e da cinza. Ou seja, as coisas que Jó falou em muitos momentos na sua aflição eram totalmente indignas. Algumas pessoas pensam: está vendo, Jó foi ousado. Não, foi indignas, ele se arrependeu, não há, daquilo. Mas havia uma sinceridade crua no que ele falou na hora que ele estava dizendo. Então, Abacuque está fazendo perguntas. Por outro lado, as pessoas modernas têm uma grande confiança na razão humana. E você sabe, desde o iluminismo, e nós temos essa enorme confiança em nossa percepção, em nossa razão, nos avanços científicos que nós podemos fazer. Nós achamos que podemos, só com o nosso pensamento e nossas especulações, nossas teorias, dizer tudo o contrário que Deus diz a respeito da alma humana. Nós achamos. E a gente começa a achar que nós temos uma mente tão grande que pode dizer como Deus devia ser, o que Ele devia estar fazendo. E a gente diz: eu não vejo como Deus poderia estar trazendo algo bom disso. Ou eu não posso entender um Deus que seja soberano sobre a salvação, não posso conceber. Portanto, eu não vou acreditar nesse, eu vou acreditar num outro. Se Deus for assim, eu acredito. Se Deus não for assim, eu não acredito. Minha mente está definindo. Você vê que Abacuque não era nem uma coisa nem outra, não era nem aquelas pessoas que pensam coisas, mas jamais vão dizer, porque elas só têm um medo. Se eu falar alguma coisa que Deus não goste, Ele pode me punir, eu tenho que apaziguar Deus. Não tem mais nada, não tem vontade de orar, não tem vontade de fazer isso, não tem vontade de fazer aquilo, não tem vontade de cultuar com a igreja, mas ele também não fala nada. Ou então a pessoa acha, no outro lado, que ela tem uma mente que pode julgar e realmente abranger Deus. Abacuque não está em nenhum desses dois lugares, não é? Por um lado, ele é honesto.
muito mais honesto do que aquele cara que quer só apaziguar Deus e só está com medo. Ele pensa aquilo, ele não ora mais, ele não tem uma vida espiritual verdadeira, ele não tem alegria, ele não tem paz, ele não tem nada, mas ele não vai dizer nada errado. Ele vai abraçar o humanismo, mas vai dizer que ainda gosta do evangelho. E vai fingir que não há as contradições finais entre as duas coisas. Porque ele quer apaziguar Deus, ele não tem coragem de dizer, ó Deus, eu acredito realmente no humanismo secular, não acredito no evangelho, ele não tem coragem. Já há pessoas no mundo que vão realmente, eu só posso acreditar num Deus que seja assim assado no mundo e na igreja, não é? Então, por um lado aqui, há uma honestidade na aflição de Abacuque, não é? E ele é intelectual e emocionalmente incrivelmente franco, não é? Mas é óbvio que o fato de você ser franco não quer dizer que você está certo. Não é? Só quer dizer que você não escondeu, mas você pode estar totalmente errado e ser franco. Isso não é uma virtude, simplesmente. Não é? Então, por outro lado, ele não pensaria também em partir. Ele nunca pensaria em deixar de orar, deixar de obedecer a Deus, deixar de ver Deus como o seu Deus. Não é? Ele nunca diria, o Deus que eu amo não pode ser um Deus que permite essas coisas, que faz essas coisas. Então, há essa demonstração, não é, de uma relação com Deus verdadeira, mas uma grande crise, não é? Mas é como se ele estivesse dizendo, para onde eu iria? Só tu tens palavra de vida eterna, não há nenhum lugar para mim ir. Não acho que o humanismo, por exemplo, a gente poderia dizer, não acho que o humanismo não tem nada de vida eterna para mim. É óbvio que o humanismo fala coisas que é muito mais agradável para o meu ego, para me explicar, para me desculpar, para me racionalizar, mas eu iria para ele não tem palavra de vida, não há vida lá. Eu vou ficar aqui, para onde eu iria? E o que Abacuque está dizendo é o seguinte, eu estou chateado exatamente porque eu não vou a lugar nenhum, eu vou ficar aos teus pés, eu sou cativo a quem tu és, ao Deus Santo que tu és, mas eu não estou conseguindo entender. Não é? Ele não diz, eu não tenho mais desejos de ficar aos teus pés, de orar a ti, mas eu também sinto que as coisas parecem fora de controle para mim, exatamente porque tu és meu Deus, e eu nunca vou deixar de estar aos seus pés, minha vida de oração nunca vai mudar, nem minha obediência. Eu estou com o coração contrariado com tudo que está acontecendo e não consigo encaixar as coisas. Então, você não tem, por um lado, um apaziguamento legalista. Simplesmente não vou falar nada contrário, porque Deus pode pesar a mão sobre mim. Então eu desprezo as coisas que Deus falou, eu acredito mais no humanismo secular, mas nunca vou dizer que acredito naquilo, não acredito no evangelho. Eu vou misturar os dois, vou tentar fazer as coisas, não tenho, a minha vida espiritual é uma coisa seca, sem vida, não é? Mas eu não vou dizer nada contra Deus, não vou dizer, eu só vou agir como se ele não tivesse importância de verdade, né? Então você tem realmente uma luta incondicional e fiel aqui, né? E há uma certa raridade em pessoas como Abacuque, apesar de há coisas a se arrepender, a se mudar, é uma pessoa não tão comum. É preciso da graça do Evangelho para produzir pessoas assim. Há muitos salmos na Bíblia que são salmos que parecem estranhos, o Salmo 88, não é? Ou como termina o Salmo 39, quando Davi dizendo, deixa-me sozinho, retira o seu olhar de mim. E o Salmo termina assim, você pensa, caramba, como é possível? Há lugares em Jó, onde Jó diz coisas que são tão fortes quanto Abacuque. E há lugares em Jeremias, onde Jeremias faz a mesma coisa. Eles estão realmente com o coração angustiado naquele momento. Eles estão
eles não são indiferentes a tudo que está acontecendo. Eles não estão só tocando a vida deles, contanto que não aconteceu nada de ruim para eles, está tudo bem. Eles estão confusos. E Abacuque também. Então, essas orações que acontecem nos Salmos, que acontecem nesses livros, parece que quando Davi diz, afasta os teus olhos de mim, parece uma coisa assim, como assim? Ele, no final, em vez de falar que a luz dos teus olhos caia sobre mim como paz, mas é só porque a construção está um pouco diferente, mas o que Davi está dizendo, o que essas pessoas estão dizendo, é o que Pedro disse a Jesus, quando Jesus fez o milagre da pesca. Ele disse o quê? Afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Você vê, esse afaste de mim não é uma expressão de como as pessoas mandaram Jesus embora da cidade, porque eles não queriam ele lá. É outra coisa, não é? Tu és grande demais. Eu sou um pecador. A minha mente não consegue abranger quem tu és. Tu, em seu ser, como tu és, e eu como sou, tu irás me consumir. Afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Então, a própria presença de tais orações na Escritura é um testemunho de que Deus não passa por cima de erro nenhum. Mas você vê, muitas vezes, palavras desesperadas de homens que realmente têm um coração, que não tem aquele coração de, está tudo ruim, Deus eu não estou entendendo, então agora minha vida não tem mais vontade de orar, não tem vontade disso. Não, pessoas que são esse tipo de pessoa, não é? Como Abacuque mesmo quando ele tem palavras desesperadas, em momentos de grande angústia, Deus sabe que nós falamos, às vezes, como nós falamos, às vezes, quando estamos desesperados. Isso não tira a culpa, mas você vê que Deus vê de uma maneira diferente. Você vê que no final, Jó se arrependeu no pó e na cinza, botou a mão na boca. Mas para os amigos de Jó, Deus disse, eu vou matá-los. E não para Jó, não é? Então você sabe porque ele não destrói Abacuque, porque ele não para de falar com Abacuque. A oração de Abacuque continua encontrando um Deus que ouve, que responde, não é? A gente só muito depois começa a entender como Deus agiu de várias formas assim no Velho Testamento. Por que Deus preservou essas orações? Se Abacuque está falando assim, tu não ouves, tu não vê, por que tu não fazes nada? Nós pensamos, Deus podia tirar essas orações da Bíblia, ou o Salmo 88, não é? Porque isso certamente não é um incentivo para você orar dessa forma. Nós não estamos sendo incentivados a orar assim, mas no entanto Deus manteve isso lá, né? Porque estão lá, não como um incentivo, mas eu vi um escritor lá do passado falando a respeito disso, ele diz assim, aqui está o que ele está dizendo, eu permaneci seu Deus, não porque você tinha uma cara feliz o tempo todo, Abacuque, porque você não tinha, não porque você foi perfeito no seu controle, autocontrole emocional, porque você não foi, não porque você estava fazendo tudo certo, porque você não estava. Eu permaneci seu Deus por causa da minha graça, porque meu relacionamento contigo não foi baseado no seu desempenho. Jó, Abacuque, Jeremias, é por causa do meu amor incondicional e o meu compromisso com a aliança que eu ouvi aquelas orações, porque vocês realmente eram homens que tinham um coração centrado em mim. Aquelas orações, apesar de saírem do tom, não foram um desafio, não foram, não te sirvo mais, vou viver minha vida, ou então não foram um cessamento, não fala, mas não mora mesmo, não sente mais alegria para continuar a vida com Deus, estou frio, as pessoas dizem, não. Então a razão pela qual ele tem essa liberdade de fazer esse tipo de pergunta é porque eles conheciam algo da graça de Deus. É como Abraão dizendo, eu vou botar a mão na minha boca, eu só vou falar mais uma vez. Ele tinha conhecimento de que Deus era o juiz de toda a terra, mas esses homens tinham uma revelação da graça de Deus na relação com eles.
Então você sabe que com essa graça de Deus, é isso que faz você realmente ir a Deus sabendo da sua completa indignidade. Não é? Há uma margem, você sabe que não é o seu desempenho, na verdade, que te coloca diante dele. Você sabe que sua salvação não é baseada em que você fez tudo certo o tempo todo e sentiu todas as coisas certas, mas você realmente conheceu a graça de Deus e ela te mudou. Deixar Deus ou não ter comunhão com Ele não era uma opção. Não é? Por outro lado, conhecer a graça de Deus convence você de que não há lugar além de Deus em que você possa realmente ir quando tudo está errado. Abacuque não acreditou, olha, vou agora ler o humanismo da minha época, porque parece que Deus não sabe o que está fazendo. Não, ele falou assim, eu vou continuar aqui, eu vou continuar na torre de vigia, eu vou continuar orando, eu vou continuar buscando em ti. Não sei, estou angustiado, estou vendo que parece que todas as coisas estão, parece que não está se fazendo nada. Então, você vê que ainda assim nós aprendemos a lidar com o dia mal aqui, não é? Mesmo quando o desempenho não é exatamente como devia ser, havendo feito tudo, ficar firmes, como o apóstolo falou aqui, há aqui linhas de não firmeza em Jó, em Abacuque, mas ainda assim você vê alguém que está ali diante de Deus e não pensa, não estar diante de Deus, não estar servindo a Deus, ou dizer que Deus não pode ser Deus se está fazendo assim, ele não consegue entender. Mas essas coisas não são uma opção para Abacuque. Não é? Isso é que ele viu. Tempos maus. E isso é que ele fez em tempos maus. E o que ele ouviu de Deus em resposta a isso? A primeira resposta de Deus, e há muito que podemos dizer em sua resposta, mas basicamente, não é, já que a gente quer passar rápido pelo livro, no versículo 5 e 6, é que você veja duas coisas que ele diz. Estou prestes a te dizer, você quer uma resposta, Abacuque, algo que você não vai acreditar e não vai entender. Veja no versículo 5, quando ele diz, pois estou para fazer em seus dias algo que você não acreditaria, mesmo que tivessem te contado. Você diz, não é possível. Você não vai entender, você não vai compreender, você sequer acreditaria se tivesse te contado o que eu vou fazer nos teus dias. Então ele diz, estou levantando os babilônios, aquela nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra. Então pensa bem, Abacuque tinha dito, por que toda essa injustiça e toda essa violência, por que não fazes nada? Onde está a tua salvação? Deus diz, não faço nada, eu vou fazer coisas nos teus dias que se tivessem te falado você não acreditaria. Eu vou trazer mais injustiça e mais violência para a tua vida e para o povo de Judá. É assim que eu vou operar minha salvação no mundo, e você, Abacuque, não vai entender. Então aqui está o que Deus está ensinando a nós, o que nós devemos estar aprendendo, as duas coisas que devemos aprender da declaração de Deus para Abacuque. Claro, novamente, a gente vai ter que falar de novo a respeito disso em outros sermões, mas primeiro de tudo, o que Deus está dizendo é, não ouse me julgar por seus próprios cronogramas, suas próprias medidas de tempo e seus próprios calendários. Você vê, Abacuque está dizendo, eu não entendo. Tu disseste que traria salvação através de Israel para o mundo, e ainda assim Israel está se tornando horrível. Como é que ela vai levar a salvação para o mundo? Vamos lá, Deus, faça algo. Não vais fazer nada. Deus diz, eu estou fazendo algo, eu vou levantar esse terrível império babilônico, eles vão vir e vão conquistar vocês, vão destruir Judá e vão levar vocês cativos. É isso que eu estou fazendo. Mas se te contassem, você não acreditaria. E você não vai entender. Você diz que eu não estou fazendo nada, eu estou levantando um império que caem como águias, que avançam como leopardos, seus cavalos, eles riem das muralhas. Não há defesa contra a maldade deles.
Abacuque diz, tu chamas isso de resposta? Eu estava falando sobre violência, sobre crueldade, sobre destruição, sobre maldade, e a tua resposta é essa? Nós podemos ver algo que Abacuque não podia ver, agora, hoje, não é? Se os judeus não tivessem sido levados, por exemplo, há mil coisas que nós podemos dizer até chegar ao ponto principal, né? Se os judeus não tivessem sido levados, espalhados por todo o império, depois que foram levados para Babilônia, então não teria se espalhado por todo o Império Romano as sinagogas que se espalharam. Porque no exílio, como não tinha mais o templo, se criou em todas as comunidades sinagogas, onde eles continuavam cultuando a Deus, lendo a lei, e, enfim, depois do exílio, apesar de haver uma volta para Jerusalém, voltaram muito poucos em relação ao muito que permaneceu na dispersão. Portanto, em cada cidade do mundo antigo, você tinha sinagogas. Você tinha judeus e tementes a Deus, gentios, por causa daquelas sinagogas, não é? Que tinham sido pagãos, mas por causa das sinagogas em suas cidades, começaram a estudar a palavra de Deus e começaram a se interessar pelo Deus de Israel. Então, quando o cristianismo começou a se espalhar, e você pode ver isso no livro de Atos, os historiadores vão dizer, as pessoas mais receptivas ao evangelho em todo o mundo, quando o evangelho se espalhou, no início da era cristã, não foram os pagãos, e não foram os judeus, mas foram os gentios tementes a Deus, ou seja, os gentios que de alguma maneira começaram a fazer parte das comunidades sinagogais, que começaram através das sinagogas a ouvir a respeito do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Esses gentios foram as pessoas mais receptivas no mundo inteiro ao evangelho. Não foram nem o pagão, que era totalmente pagão, não tinha nada com Deus inicialmente, né? E nem o judeu, foram exatamente essas pessoas, esses gentios tementes a Deus, por causa das sinagogas espalhadas pelo mundo inteiro, conhecido. Foi essas pessoas as que mais foram chamadas, né? Se tornaram cristãs no início da história da igreja, e o evangelho se espalhou. Então, essa é a grande ironia, não é? Um livro de história estava vendo dizer que o sacrifício humano, o Coliseu, espetáculos públicos violentos, infanticídio, oferecer criança aos deuses, escravidão, essas coisas eram coisas completamente dadas como comuns em todo o mundo, em todas as culturas. Não havia ninguém achando sequer que havia alguma coisa errada com todas essas coisas. Todas as sociedades humanas praticavam isso. Porque os babilônios surgiram e levaram os judeus ao exílio, então porque eles foram espalhados e começaram a espalhar sinagogas, então vieram os gregos e conquistaram o mundo, o que fez do grego a língua franca, né, a gente pode dizer, a primeira globalização, né, no Império Grego, e pela primeira vez você podia escrever um livro em que o mundo inteiro podia ler, numa língua que todo mundo podia ler, todo mundo podia ter acesso, entendê-lo, como a Bíblia, que foi levada para o grego. Então os romanos vieram e tomaram tudo e aumentaram tudo, conquistaram o Império Grego e ampliaram tudo. Então agora você podia viajar por todas as partes, porque todos estavam sobre a Pax Romana, as estradas romanas, a segurança romana, os correios romanos. Então você tinha toda essa estrutura, em outras palavras, se essa sucessão de potências mundiais dominantes, os assírios, os babilônios, os gregos, os romanos, não tivesse surgido, o cristianismo nunca teria se espalhado pelo mundo todo. Então esse livro dizia que aqui estava a grande ironia. O que fez esses impérios dominarem tudo foi a violência. O que fez todas aquelas coisas comuns estarem arraigada nas culturas, infanticídio, violência, coliseus, enfim, todo espetáculo, foi essas nações
a violência dessas grandes nações que se impuseram ao mundo, assim como os babilônios, finalmente os romanos, foi isso que acabou tornando as nações condenando todas essas coisas, porque o cristianismo se espalhou. Por causa da violência dela, elas se espalharam e dominaram. Você tinha uma língua comum em que o mundo todo poderia ler, você tinha estradas, você tinha acesso, e assim o cristianismo se propagou, e o que nós estamos falando agora, né, de uma cultura pós-cristã, mas essa cultura cristã atingiu o mundo inteiro. Agora, você acha que Abacuque poderia entender isso? Se Deus começasse a falar sobre os impérios, sobre o que ele estava fazendo? Abacuque estava pensando na situação que estava acontecendo naquela hora. Claro que não. Abacuque poderia ter entendimento de que no meio desse último grande império do que nós estamos falando, o Filho de Deus ia nascer no mundo, e que depois, através da razão pela qual Deus criou o mundo, daquela sexta-feira, o Evangelho se espalharia por todo o mundo por causa disso. Então, nós sempre achamos que Deus está perdendo o controle das coisas. Quando houve a Revolução Chinesa e todos os estrangeiros foram expulsos, os missionários, nós pensamos, acabou, né? O que a China vai ser agora? A China não vai ter mais evangelho, porque não tem mais os europeus, os americanos, não tem mais nós para pregarmos, para levarmos o evangelho, não é? Mas o que aconteceu? Os próprios chineses assumiram o cristianismo lá. E há 100 milhões de cristãos na China. A maioria protestantes. Ou seja, não é verdade quando a gente achou, agora sem nós sendo expulsos, acabou tudo, né? Deus não vai poder fazer mais nada. Deus ficou sem opções, ele só tinha a gente, os ocidentais. E não era o que aconteceu. Você vê que a história está sempre assim. José era mimado por Jacó, e se envenenou sua família. José era mimado, só falava coisa negativa dos irmãos, os irmãos dele não gostavam dele, mas o pai tinha essa preferência por motivos que nós sabemos qual é. Ele estragou José, estragou a família toda. Jacó estava fazendo tudo errado como pai. Aquela era uma família, para usar a palavra da moda, disfuncional, não é? De todas as formas. Havia uma grande fome chegando ao mundo, e na qual todos iriam morrer, naquela região. E o que Deus fez para salvar a família, aquela família não apenas fisicamente, mas emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente, como Ele fez? 20 anos de miséria de José no Egito. Ele foi vendido como escravo, ele foi colocado na prisão, tudo deu errado, ele foi acusado. Ir para a cadeia já é horrível de qualquer maneira, né? Mas você ir para a cadeia porque uma mulher disse que você tentou estuprar ela quando você não fez, foi o contrário, é terrível. Foi isso que ele teve que, foi com isso que ele teve que conviver, anos de cadeia, por uma mulher que mentiu, que ele tinha tentado estuprá-la, quando ela que assediava ele. Então tudo deu errado, e quando você olha para trás, após a perspectiva de anos, você percebe que cada coisa que deu errado tinha que acontecer se Deus fosse curar aquela família. E aquela era a família de Abraão, ela tinha que ser curada. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Jesus é descendente de Judá, aquela família tinha que ser curada. Ainda assim, nós sentamos aqui e dizemos, eu não entendo, eu quero saber agora o que Deus está fazendo, o que José está fazendo no Egito, por que lá no Egito está tudo dando errado para ele, anos, décadas, por que não fazes nada, porque vês a injustiça imperar, não está vendo o que está acontecendo com o mundo agora, o mundo está se tornando pós-cristão, tudo está contra a verdade, parece que ela está sendo sufocada no mundo e na igreja. O mundo está em colapso de várias formas. Bem, você não pode, de fato, quando Deus diz, no versículo 5, Abacuque, é quase cômico, né, a propósito, ele diz, Abacuque, ok, você quer uma resposta sobre o que eu estou fazendo, você está dizendo que eu não estou fazendo nada,
eu vou te dizer, mas você não vai entender. Imagina se alguém te pergunta uma coisa, você diz assim, eu vou te responder, já que você está insistindo, mas você não vai entender a minha resposta. É o que Deus disse. Eu vou te contar, mas você não vai captar, não é, a mensagem. Abacuque diz, diga-me, o que estás fazendo? Ele diz, bem, se eu te contar, você não vai entender, você não vai acreditar, mesmo que se tivessem te contado. Aqui está, eu não entendo, não é? Depois que Deus disse, eu vou mandar os babilônios, eles vão destruir Judá, eles vão levar vocês cativos, eles vão cair como águias caem sobre sua presa, como leopardos pegam, eles vão destruir tudo. Abacuque disse, eu não entendo. Deus disse, eu não disse que você não entenderia? Eu não disse que eu te dar a resposta e você não entendê-la? Isso parece cômico, não é? Porque ele diz, o que estás fazendo? Deus diz, eu vou te responder e você não vai entender. E Deus respondeu, e ele diz, eu não estou entendendo. Não foi o que eu disse? Que você não ia entender. Então, já que está assim, isso é mais ou menos quando você tem um filho, quem tem filhos, não é? Você tem um filho de 5 anos de idade, não é? Você sabe, porque as crianças de 5 anos de idade, às vezes estão com a cara aborrecidas, estão gostando das coisas, estão achando que as coisas estão ruins, porque elas não entendem o que você está fazendo, não entendem, elas querem comer algo, elas estendem a mão para pegar aquilo, e aquilo é veneno, ela não faz diferença entre o veneno e o açúcar, você diz, não, você tira dela, você diz que ela não pode, você dá um grito, elas não entendem, elas não podem entender, você pode se sentar e explicar para ela, não é? Como Deus falou, eu vou te dizer e você não vai entender, versículo 5, não é? Ok, querida criança, você quer uma explicação? Deixe-me dar uma explicação sobre o que é um veneno e o que é a comida, a diferença e os fundamentos da nutrição e como o seu organismo funciona e como o veneno age, como ele é diferente da comida. Uma criança simplesmente, depois de você explicar ela, vai dizer, eu não entendi nada, eu não disse que você não entender, então você só não deve comer. Então o que você diz? Você precisa confiar em mim, para o seu filho de 5 anos de idade, precisa confiar em mim. Se eu digo que isso é mal, que isso vai fazer mal a você, isso vai fazer. Se eu explicar, você não vai entender. Mas às vezes a criança continua insistindo, você tem que dizer o quê? Cala a boca, não é? Cala a boca. Se você não confiar em mim, criança, mesmo que você não possa entender, você vai morrer. Você vai morrer. Se você não me obedecer, se você não me ouvir, mesmo que você não possa entender o porquê, você vai estar morto, muito em breve. Se você enfiar o dedo aonde você está querendo enfiar o dedo, você vai morrer. Se você pular de onde você quer pular, você vai morrer. Você não entende? Eu não vou te explicar as leis da física agora, mas você vai morrer, porque se eu explicar, você não vai entender. Aqui está, não é? Porque a pessoa média, né, da nossa geração diz, eu não entendo porque que Deus permite isso e aquilo, eu não entendo porque Deus, não faz sentido para mim, portanto eu não posso acreditar nele, isso é ridículo. Seria como uma criança falar para o pai, eu não entendo o que você disse sobre veneno, portanto eu não acredito em você, eu vou comer. É a mesma coisa, na verdade é pior, porque a distância entre você e Deus é infinitamente maior do que a distância de um filho de 5 anos para um pai adulto. Em outras palavras, Deus está muito, 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 muito acima. A distância entre a mente de Deus e a tua mente é incomparável da distância entre a tua mente e a mente do teu filho com 5 anos de idade. Agora, se a criança pensar, olha, como eu não posso entender isso, não tem nenhum sentido essa explicação toda sobre nutrição e veneno, eu vou comer porque eu não consigo acreditar nisso, porque eu não confio nisso, porque eu só confio no que eu posso entender. Ainda assim, você espera entender Deus sempre. A cada ponto, as dificuldades espirituais das pessoas é porque elas não estão entendendo Deus. Deus pode responder como falou para Abacuque, eu vou te responder. Mas quando eu te responder, você não acreditaria mesmo que te contassem. E quando eu te responder, você não vai entender. E esse é exatamente o problema. Quando Deus responde a Abacuque, ele diz, eu não estou entendendo. Eu não disse que você não entender. Dizer, eu tenho que entender Deus. E Deus tem que fazer sentido, tudo que Ele faz, para mim,
Não faz sentido, queridos, nem lógico. Você não acharia lógico uma criança falar isso para um adulto? Eu só vou acreditar em você se fizer sentido para mim. Não vai fazer sentido para você, criança. Não vai. Se eu te explicar, você vai ficar só mais confuso. Não vai fazer nenhum sentido. Mas se você fizer isso, você vai morrer. De fato, você, as pessoas, de maneira geral, tendem a ser muito pior do que uma criança, porque uma criança de 5 anos de idade confia em seus pais. É por isso que elas não estão mortas. Elas acabam obedecendo. Elas acabam confiando. Na maior parte do tempo, uma criança confia no pai e na mãe. E não em seu próprio saber. Sua própria capacidade de julgamento. Então você, na verdade, quando diz, olha, eu não consigo entender o que Deus está falando, tu está sendo mais imaturo do que uma criança de 5 anos de idade. Porque até ela consegue confiar mais no pai dela do que você confia em quem você diz ser seu Deus. Seu pai. Em Cristo. Se você não confia em Deus, mesmo que às vezes o que Ele diz não faça sentido momentaneamente, você não vai morrer como uma criança morre. Se você não consegue confiar em Deus, você está morto para sempre. Está morto eternamente. O que Deus disse a Adão foi muito pouco sobre o Evangelho, mas ele creu. Ele podia dizer, não estou entendendo nada. Como assim? Da semente da mulher vai vir, não consigo entender nada disso. Eu quero entender tudo. Para mim, creu não. Na mesma hora, Adão botou o nome da sua mulher de Eva, porque ela seria mãe. Ele creu em tudo que Deus disse, porque Deus tinha acabado de dizer. Deus não disse que eles não iam morrer assim. Disse que o pó voltaria, mas ele disse que ela seria mãe, que da semente dela sairia aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então ela diz, ela só pode viver, né? Então o nome dela vai ser a mãe de todos os viventes. Ele creu imediatamente em Deus. Ele não quis entender. Séculos e séculos e séculos, milhares e milhares e milhares de anos depois, os profetas não entendiam completamente. Mas Isaías não disse, eu não vou profetizar sobre a virgem conceberá, a não ser que eu entenda completamente tudo. O que ele ouviu foi Deus dizendo, para parafrasear um hino lindo, famoso, de um escritor inglês famoso, eu me movo de uma maneira misteriosa, minhas maravilhas irei realizar, eu me movo para realizar essas maravilhas, planto meus passos no mar e cavalgo sobre a tempestade, a descrença cega certamente errará, examinará meu trabalho em vão, eu sou o meu próprio intérprete e o tornarei claro. Ó santos temerosos, tomem novo ânimo, as nuvens que vocês temem tanto estão carregadas de misericórdia e se romperão em bênçãos sobre as suas cabeças. Ok, então isso é que ele viu no seu tempo mau, nos seus dias maus, Abacuque. Isso é o que ele fez para enfrentar os tempos maus. E isso é o que ele ouviu de Deus. E por último, o que isso significou para nós encerrarmos para hoje e falarmos sobre Abacuque semana que vem? Quando Deus diz, estou fazendo algo em seus dias que você não vai acreditar, mesmo que estivesse te contado. Você está falando de violência? Você está falando que tudo está ruim, eu vou mandar os babilônios. Nós sabemos como esse livro vai acabar. Abacuque cantando, ainda que a figueira não floresça, ainda Deus mandou os babilônios. Isso não é poesia, queridos, porque muitas vezes nós cantamos os hinos pensando, Deus nunca vai mandar, nunca vai voltar nessa situação, então eu posso cantar isso. Abacuque cantou isso diante da realidade. Tudo que ele está cantando aconteceu mesmo. As bases da sociedade se foram. Toda a subsistência, todo o horror que Deus disse que faria, Deus fez. Esse ainda que não ficou só no ainda, foi a plena realidade da vida de Abacuque. E nós sabemos que ele disse, ainda que não aconteça nada disso, eu me gloriarei no Senhor. Acontecem mudanças tremendas durante esse pequeno livro. Quando Deus disse, eu estou fazendo algo em seus dias que você não acreditará, eu estou fazendo algo lá nas nações que você não vai acreditar. Eu não estou pensando só na sua vida, Abacuque, e em Judá, eu estou pensando no mundo. Estou pensando no meu plano eterno. Tudo que eu estou fazendo vai trazer
vai espalhar a verdade, preparar o mundo de tal maneira, até que eu sei ser o tempo exato em que eu vou mandar meu filho ao mundo, e depois eu vou espalhar isso, depois eu vou chamar todos aqueles que eu dei ao meu filho. Você quer entender isso? Você quer entender cada reino que se levanta, cada reino que cai? Eu estou trazendo justiça a partir da injustiça. E na verdade, no maior ato de injustiça do mundo, eu vou trazer a justiça finalmente. Eu vou trazer salvação a partir do juízo. Eu vou trazer salvação e justiça a partir da violência e da opressão e da injustiça. Eu sei que vocês não entendem, mas é isso que eu estou fazendo. O que isso significa, queridos? Anos depois, Paulo, em Atos 13, 38, faz uma declaração incrível. Ele está falando com as pessoas, está pregando o Evangelho, ele está falando sobre Cristo, e ele diz: Deus o ressuscitou dos mortos. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que através de Jesus é proclamado a vocês o perdão de pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de tudo, de que não podiam ser justificados pela lei de Moisés, certo? Ele está pregando o Evangelho, está pregando a doutrina da justificação pela fé. Mas de repente Paulo fala algo incrível, porque Paulo acrescenta: cuidado para que não aconteça com vocês o que os profetas disseram. Olhem e fiquem admirados, pois estou para fazer em seus dias algo que vocês não acreditariam, mesmo que lhe contassem. Ele está citando Abacuque 1:5, onde Deus diz: estou prestes a fazer coisas que você nunca acreditaria, Abacuque, mesmo que te contassem. Paulo pega esse verso e traz totalmente, diz: é isso que Deus está fazendo, cuidado, para que vocês não deixem de perceber isso. Então, o que Paulo está dizendo, o que Deus disse a Abacuque: eu vou trazer salvação a partir do julgamento, vou trazer salvação e redenção a partir da injustiça e da violência. Paulo está dizendo, é o que ele fez em Cristo. Ou seja, você pode dizer: espera um minuto, Deus não está falando sobre os babilônios? Quando falou com Abacuque, como é que Paulo pega esse texto e traz para cá? Mas veja, o que Paulo está dizendo é que a coisa que Deus disse a Abacuque, esse princípio que Deus disse a Abacuque: eu trago luz a partir das trevas, eu trago a salvação através do julgamento numa cruz, eu trago a paz através dos horrores da minha ira infinita sendo derramada. Paulo está dizendo, esse princípio eu posso trazer, eu trago a salvação, a redenção a partir da injustiça e do mal e do sofrimento, e encontrava a sua expressão última e final e suprema em Jesus Cristo. Quando Deus veio a este mundo e foi para a cruz, Ele tomou o julgamento que nós merecemos. Ele não vem em força, como nós meditamos hoje pela manhã, Ele vem em fraqueza, Ele não vem em triunfo, Ele veio essencialmente, se experimentou um tribunal falso, de fachada, que só queria condená-lo. Ele experimentou a injustiça total, ele foi torturado, ele sofreu, ele morreu, e ele experimentou a ira infinita de Deus. Por quê? Porque Deus é santo. Porque toda essa injustiça, Deus, era o que Abacuque estava gritando. Deus está dizendo: porque eu sou santo, porque eu vou fazer coisas que mesmo que eu te contasse, você não entenderia. Veja, Abacuque diz: eu não entendo porque toleras a injustiça, como podes trazer salvação a partir da justiça? Tu não és santo? Deus responde: exatamente, porque eu sou santo, eu vou trazer a salvação através da injustiça, da violência, da morte, do meu próprio filho na cruz. Sabe por quê, Abacuque? Porque eu sou santo. Porque na cruz, porque Ele é santo, porque Ele não pode simplesmente perdoar os pecados, como você desculpa alguém que pisou no teu pé no ônibus. Ele é um Deus santo e justo. Cada pecado é contra o valor infinito de quem Ele é, e os pecados horizontais contra quem Ele criou. E está dizendo: porque na cruz, porque eu sou santo, porque eu não posso simplesmente varrer para debaixo do tapete, porque nosso pecado tem que ser pago, porque o que fizemos com Ele, para com os outros, tem que ser pago, e Ele tem um valor infinito.
porque Ele é um Deus justo. Ele experimentou o julgamento na cruz. Ele pagou nossa penalidade, Ele tomou nosso julgamento em si mesmo. Ele é o exemplo supremo na cruz de trazer salvação a partir do juízo. E, portanto, trazer luz a partir das trevas, que o evento foi mais trevas do que a crucificação de Cristo. E, portanto, trazer redenção a partir do sofrimento, do mal, do dia mal. Aquele foi o verdadeiro dia mal de todos os dias. As pessoas estavam lá em frente à cruz, olhando para Jesus, dizendo: eu não vejo como Deus pode fazer algo bom a partir dessa violência toda, desse horror. Claro, Deus estava fazendo não simplesmente o bem através daquilo, estava fazendo o bem supremo. Agora você deve olhar para a sua vida, e você deve olhar para os seus tempos maus, você deve olhar para o que está acontecendo em sua vida, você diz: eu não entendo o que Deus poderia fazer com isso aqui. Era o que Abacuque estava fazendo, não é? Tenha cuidado, crianças não entendem seus pais. A distância entre você e Deus é uma distância infinita, de Abacuque e Deus. Paulo está dizendo exatamente para aquelas pessoas: Deus justifica através da graça, o que a lei jamais pode fazer. Cuidado, para que vocês não estejam naquele lugar que os profetas disseram. Então ele está Abacuque: Deus, eu farei coisas que mesmo que eu dissesse, vocês não acreditariam, mesmo que eu dissesse, vocês não entenderiam. Aqui está o último: olhe para a cruz, porque na cruz você vê, de certa forma, eu diria, o Abacuque supremo. Porque Abacuque está perplexo, queridos. Abacuque está muito confuso, ele está triste, eu diria até a morte, e ele está dizendo: onde estás, Deus? Ele não tem razões por tudo que nós vimos para estar lá, mas o Abacuque final pode dizer: por que me desamparaste? Ainda assim, há um eco. Você vê, Abacuque nunca pensou: ó Deus, se tu não fores o que eu imagino, eu não posso te servir, não vou continuar. Não, isso não passa, como eu disse, não passava por Abacuque a ideia de parar de orar a Deus, de ficar aos pés de Deus, de ficar na torre de vigia, de buscar a Deus. Ele não dizia: se tu não fizer sentido para mim, tu não é mais meu Deus. Jesus diz: por que me desamparaste? Mas Jesus foi fiel até o fim. Foi fiel quando não tinha nenhuma comunhão com o Pai, nenhuma alegria vindo do Pai, nenhuma paz vindo do Pai. O Abacuque supremo foi aquele no jardim do Getsêmani e disse: Pai, se há alguma maneira de sair disso, se possível, afaste de mim este cálice. Ou seja, ele está, entre aspas, se colocando sua perplexidade diante daquele caminho de Deus. Se houvesse outro caminho, não é? Ainda assim ele diz: no entanto, não faça como eu quero, mas como tu queres. Você vê, não há nenhuma, na oração de Jesus, não há nenhuma coisa assim: se tu não fizeres, eu não vou entender, eu não vou seguir, não vou obedecer, não vou em frente, não é? Há esse Abacuque final, perfeito aqui. Na cruz, você sabe, Jesus realmente disse: por que me desamparaste? Abacuque disse: onde estás, Deus? Ele não tinha razão, mas Jesus tinha razão, porque ele realmente foi abandonado. Abacuque não tinha sido. Deus realmente se foi, porque ele estava tomando o meu lugar, a minha penalidade, a minha maldição. Como eu disse, as pessoas gostam de dizer que Jesus levou nossa maldição, mas se falar que ela era maldita, ela não gosta, ela acha pesado. Mas como é que ele levaria a nossa maldição se não fôssemos malditos? Ou se sempre que todos que estão fora de Cristo não fossem malditos? Ele foi realmente abandonado na cruz. Veja, quando Abacuque, ou você, ou eu dizemos: Senhor, por que me abandonaste? O ponto é que nós estamos errados. Se somos filhos de Deus, Ele não nos abandonou. E a história do mundo também nunca está abandonada, nunca está desgovernada e descontrolada, mesmo quando os babilônios estão fazendo o que estão fazendo. Deus está trabalhando. O abandono nunca é real. Deus está levando o seu trabalho adiante, o seu propósito, apesar do fato de que nós não fazemos as coisas certas.
Deus não salvou o mundo através da família de Abraão porque ela fez tudo certo, porque ela fez tudo errado. De novo e de novo. Eu disse que a família de Jacó tinha que ser resgatada de todas as formas. Por quê? Por causa da aliança de Deus, não por causa deles. Apesar do fato de, às vezes, em dias maus, a gente não agir como devíamos agir, não é? Tomando toda a armadura de Deus, ficando firmes no dia mau, ainda assim, não falamos todas as coisas certas e não fizemos todas as coisas certas, ainda assim, se somos realmente novas criaturas, Deus irá operar, ainda que como operou na família de Jacó, mas ele realmente não perderá nenhuma das ovelhas que o pai deu a ele. Por que então ele ainda é fiel a nós, se nós não somos fiéis a ele, a não ser que ele mesmo opere todas as coisas que o agrade em nós? Porque ele não pode abandonar os que ele deu a Cristo, porque ele abandonou Cristo, para que eles nunca fossem abandonados. Ele não vai abandonar Jacó, não vai abandonar José, nem Judá, nem Jeremias, nem Abacuque, nem Jó, por uma única razão: eu já abandonei meu filho no lugar de vocês. Então, quando você está em tempos maus e sente a mentira, né, dos nossos sentimentos, e infelizmente as pessoas gostam de confiar neles, de que estamos sozinhos, que estamos abandonados, é óbvio que não foi. Se Jesus foi fiel na sua solidão, então nós nunca podemos ser abandonados. Ele suportou aquele peso infinito, ele foi fiel, ele sempre se manteve firme por você no verdadeiro dia mau, quando caiu sobre ele a escuridão final. Então, quando seus tempos maus vierem sobre você, você pode dizer: eu sei que Deus está fazendo coisas que, se Ele me disser, eu não vou entender, e se Ele me dissesse, eu não acreditaria. Portanto, serei fiel, serei paciente. Veja, Jesus, de certa forma, está dizendo a você: quando você olha para a minha morte e ressurreição, você percebe que tempos sombrios podem vir sobre qualquer pessoa, se veio sobre mim o dia mais sombrio de todos, e os tempos mais sombrios. Isso não significa que Deus te abandonou, porque Ele me abandonou. Tempos sombrios podem acontecer a pessoas que não merecem horizontalmente, apesar de que não há nenhum merecimento vertical. Eu não merecia nada do que aconteceu comigo, horizontalmente nem verticalmente. Mas eu quero que você saiba que há uma razão. Você pode dizer assim: então por que Deus não me conta a razão? Deus pode dizer para você o que está dizendo para Abacuque: eu farei coisas nos seus dias, Abacuque, se te contasse antes, você não acreditaria, e você não vai entender. E Abacuque realmente não entendeu, mas não é porque não havia uma razão. Um dia você saberá o que é. Até lá, como Abacuque acabou aprendendo: confie em mim. Eu poderia te explicar, mas você não entenderia, você não poderia acreditar. Imagine se ele dissesse para Abacuque tudo que ele estava fazendo até chegar aqui, no dia de hoje. Como Abacuque poderia entender? Não poderia. Abacuque vai aprender a confiar no dia mau, e essa é a única maneira de nós resistirmos no dia mau e ficarmos firmes, porque nós sabemos que o dia mau final caiu sobre Cristo. O nosso dia mau é mau como uma ilusão. Na verdade, Deus está operando o bem que, se nós soubéssemos o próximo passo de Deus, como ele diz a Abacuque, nós não entenderíamos, mesmo que nos contassem. Então, nós não podemos ser menos maduros do que uma criança de 5 anos que acaba tendo que confiar em seus pais. Nós não só cremos por fé, nós vivemos por fé. Não é porque o que Deus está fazendo é ilógico, é totalmente ilógico, é totalmente racional.
mas nós não entenderíamos mesmo que Ele nos contassem. Então, na escuridão, nós temos que confiar nele. E Abacuque vai aprender isso poderosamente por causa do Abacuque final. É esse lugar em que nós temos os recursos, que é inútil você querer misturar esses recursos de Deus, que dependem totalmente do que Cristo fez na cruz, e achar que realmente o mundo tem recursos para lidar com a escuridão que está na nossa cultura agora. Os dias maus, que sempre nós enganosamente achamos que as coisas estão indo sempre para melhor, quando elas não são, e achamos que os dias maus são dias estranhos, que o normal são dias bons, quando não é. Mas vamos enxergar, como Abacuque vai aprender, que não é verdade, não estás fazendo nada, porque não te importas. Só que às vezes a resposta de Deus é tão surpreendente. Eu vou mandar os babilônios, eles vão vir como uma máquina de destruição, Abacuque, que o que você está chamando de destruição agora não será nada perto do que eles vão fazer, mas ainda assim eu estarei trazendo a minha salvação através disso. Mas você não pode entender, mesmo que te contassem, você não acreditaria. Vamos ficar de pé, vamos orar. Deus, nós somos levados cada dia mais ao único lugar onde nós somos, Senhor Pai, realmente curados espiritualmente, intelectualmente, psicologicamente, onde tudo faz sentido, a cruz do Teu Filho. E é lá que queremos estar. Queremos que todo o tempo, Senhor Pai, sejamos levados por Ti, e queremos ser como aquela criança de 5 anos, Senhor Pai, que confia no seu Pai, às vezes para vergonha, uma vergonha imensa, muito mais do que homens que dizem crer que Tu és o Deus soberano e eterno, não confiam em Ti. Que nós possamos, Senhor Pai, amadurecer, que passe o tempo, Senhor Pai, sem fim de infantilidade, meninice, imaturidade. Nós somos chamados, Senhor Pai, para nos tornarmos adultos em Cristo, e, Senhor Pai, nos revestirmos, Senhor Pai, de todas as coisas que Tu nos dá, e que é suficiente para cada dia das batalhas que estão diante de nós, esperando, Senhor Pai, cada vez mais ficar maravilhados com o descortinar do Seu propósito. Hoje, Senhor Pai, vemos tanto já, ó Deus, vemos tão mais do que todos os outros, toda a centralidade do Teu Filho em todas as coisas, mas nós sabemos, Senhor Pai, que um dia, ao olharmos para trás da eternidade, vamos pensar, nós sabemos tão pouco, porque agora, mesmo um homem como Paulo diz, agora nós conhecemos em parte, mas então, um dia conheceremos plenamente. Que nós, Senhor Pai, sejamos pessoas que mostrem pelas suas vidas que realmente servem a um Deus como Tu és, verdadeiro, infinito, ó Deus soberano sobre todas as coisas. Então, Senhor Pai, o Deus que é a nossa paz, nossa alegria, nosso descanso, nossa paz na vida, nossa paz no vale da sombra da morte, em nome de Jesus, amém, amém. É sexta-feira chega trazendo a noite seu manto, Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono, Judas com seu beijo selou o destino, traição que esboça o pranto no silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando a manhã que tarda. É
sexta-feira clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É a sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou, só a glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui.